a nossa live sobre inteligências múltiplas. Não existe ninguém burro. Aliás, existe burro sim, existe, né? As pessoas teimosas, quando a gente mostra o caminho, quando a gente demonstra uma possibilidade e a pessoa, por uma teimosia ignorante, quer continuar fazendo da forma errada. Ela já fez várias vezes e deu errado várias vezes, e ela já experimentou algo que foi melhor do que aquilo, mas ela persiste no erro. Aí a gente chama isso de burrice. Ademais dessas exceções, não existe, né? Não devemos considerar avaliar uma pessoa por inteligente ou burra por causa de alguma habilidade matemática ou linguística. A Silvia está perguntando, é por isso que hoje chamam de altas habilidades. Não, altas habilidades é o antigo superdotado. Existem algumas pessoas dentre os jogadores de futebol, por exemplo, existem alguns aí. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é altas habilidades, mas altas habilidades não é apenas uma vantagem. Muitas vezes é uma desvantagem, porque a pessoa com altas habilidades, ela tem várias questões emocionais envolvidas. Então, se alguém fala, eu quero que meu filho seja superdotado, a pessoa está totalmente ignorante com relação ao que é a superdotação, né, a altas habilidades. Porque imagina uma criança que tá ali, ela tem 4 anos e ela já consegue ler, já consegue escrever, já é a queridinha da professora, mas, ou não, né, porque ela termina a atividade muito rápido e aí ela começa a correr, porque ela tem muita energia. Ela não consegue fazer amizade legal, porque ela vai ter essa diferença, né, o grupo percebe que ela se destaca, então ela pode ter problemas sociais por causa disso, e pode ter vários comportamentos inadequados, porque tudo aquilo é muito entediante para ela, tudo aquilo que faz parte do desenvolvimento da mesma turma, da mesma série, ela vai ter. Olha aí, eu perguntei porque minha filha é altas habilidades e acontece exatamente isso que você está dizendo. Então, não é uma coisa boa, né? Óbvio que chegou nessa condição, chegou com autismo, chegou com uma deficiência intelectual, a gente vai, né, agradecer, que bom que eu tenho um filho maravilhoso, né, saudável aqui comigo, vamos trabalhar da melhor forma para ajudar essa criança, né, nunca tipo, que vítima que eu sou, que meu filho tem altas habilidades, não é isso. Mas para a criança não é uma vantagem, diferentemente do que se acreditava. Então, tem que trabalhar bastante a questão emocional, para que ela não se sinta, às vezes, superior, né? Tem uma fase aí da infância, adolescência, que o indivíduo com altas habilidades, né, fica com o ego inflado, porque é elogiado por outros adultos, e aí isso acaba prejudicando muito mais a questão social, e trabalhar a questão emocional é fundamental. Mas vamos agora então falar sobre as inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, elas estão em todas as pessoas, também no altas habilidades, também na deficiência intelectual, no autismo, né? Todas as pessoas estão aí dispostas, né? Estão aí com a possibilidade de ter alguma das inteligências múltiplas. E o que se dizia antigamente é que inteligente é aquele que vai bem em matemática e depois em português. A matemática era o primeiro. Nossa, ele não sabe nem fazer uma subtração, ele é burro. E hoje a gente sabe que se a criança toca um piano, se ela é teatral, se ela consegue se expressar diante do grupo, ela tem esta inteligência muito bem desenvolvida, e isso é muito importante. Inclusive, não está na lista do Gardner, mas é uma inteligência que eu considero a mais importante para a gente sobreviver nesse mundo selvagem de hoje, que é a inteligência emocional.
se a gente não tem resiliência, se a gente ouve alguém menosprezando a nossa ideia, né? Ouve alguma crítica, alguma coisa assim, e a gente se deixa abalar por aquilo e passa uma semana mal, a gente vai ter um baixo desempenho escolar, no trabalho, né? Todos os outros relacionamentos serão afetados, e inteligência emocional é justamente essa habilidade, essa capacidade de, apesar do impacto, dos chutes, dos tabefes da vida, né, e das pessoas, a gente conseguir se erguer, né? Foi demitida, né? Mas vou respirar fundo, o que eu posso fazer, né? O que eu vou estudar, como que eu vou conseguir sair dessa. Então vem para a formação terapeuta próprio, você vira terapeuta e trabalha com uma coisa que vai ser muito boa para sua vida e para outras pessoas. E pessoal, se vocês puderem compartilhar aí um aviãozinho aí embaixo para terapeutas, psicopedagogas, pedagogas para mães, para inclusive entrou aí mãe terapia, seja bem-vinda Regina e Marta. Todas essas pessoas se beneficiarão muito do conteúdo de agora. Então, vamos para a primeira. Nós temos aí 8 inteligências, segundo a teoria do Gartner, né? Eu colocaria a inteligência emocional aí também. Mas a primeira é lógico-matemática, a visual espacial ou visoespacial, nós temos a linguística, a interpessoal, a intrapessoal, a naturalista, a sinestésica e a musical. E eu vou explicar cada uma delas. Então, a inteligência lógico-matemática. Esse tipo de inteligência é mais voltado para conclusões baseadas na razão. E ela descreve a capacidade de resolver equações e está associado ao pensamento lógico, a detectar padrões, fazer cálculos e resolver problemas abstratos. O estilo de aprendizagem que mais se encaixa nessa pessoa é aquele focado nos números e na lógica. E as profissões que se destacam nesse tipo de inteligência são a engenharia, cientista, contador, estatístico, analista, né? Então agora, início de ano, tem a questão lá do imposto de renda, então, né, agradecemos as pessoas com inteligência lógico-matemática. O meu marido, ele é bem lógico-matemático, ele é engenheiro, e eu peço para ele encontrar, né, o arroz, né, ali entre o feijão e a lentilha, e ele não consegue. Então, ele tem uma burrice visual, mais uma inteligência matemática. Então, a gente tem que sempre... Boa tarde, gente, seja bem-vinda. A gente sempre tem que ponderar aí que eu estudei com meu marido na escola e ele me zoava, né? Porque eu ia bem mal, ele me passava cola e me mandava eu ficar quieta direto, né? A gente fez o colegial juntos. Ele mandava eu ficar quieta, porque eu não me interessava por nada de matemática e física, e ele gostava. Então, tá aí, né? Ele engenheiro e eu terapeuta, professora de idiomas, áreas totalmente diferentes. Vamos para o segundo tipo de inteligência. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí. A segunda inteligência é a visual espacial ou visoespacial. Ela está ligada à percepção visual e à espacialidade e interpretação e criação de imagens visuais e a imaginação visual, né? Aquelas pessoas que conseguem fechar os olhos, né? Por exemplo, eu falei aí do arroz e da lentilha. Se alguém me pergunta... Ana, cadê o grampeador? Eu vou fechar o olho, eu vou falar, no meu escritório, do lado direito, a hora que você entra, vai ter as gavetas. Na primeira gaveta, o grampeador vai estar do lado direito, do lado do furador, perto das canetas. Tipo, eu tenho na minha cabeça direitinho aquilo. E ela é muito... A inteligência visual espacial, ela é ótima para artistas, arquitetos, fotógrafos, designers, escultores e também taxistas.
Pessoal que consegue olhar um mapa e entender aonde está com facilidade, pessoal que lê imagem também. Eu lembro quando eu estava grávida da Luna, que uma amiga minha viu era o ultrassom, né, que tinha lá a cabecinha, tipo, pra mim aquilo tava muito nítido, né, e ela ficou virando, tá, mas cadê o neném aqui? Aí eu mostrava, ela não conseguia enxergar. E eu acho que na gravidez dela ela enxergou, né, porque quando a gente vira mãe, a gente cria outras habilidades. Mas era muito engraçado, porque pra mim era óbvio e pra pessoa não era. Porque eu tenho essa, diferente da matemática, que eu não tenho, né, a visual espacial eu tenho. Então, é ótima para leitura de gráficos, mapas. Então, para algumas pessoas, entender um gráfico é bem complicado. E aí, Ana, tá, mas legal, você falou que a pessoa tem e não tem habilidade. O que a gente faz? Faz ela estimular apenas aquilo que ela tem, a habilidade? Da minha opinião, é que a gente sempre deve buscar um equilíbrio. Então, uma meta que eu tenho para este ano é desenvolver a habilidade de lidar com planilhas de Excel, de calcular exatamente o que está entrando, o que está saindo dos meus gastos, porque eu sempre fui muito vida louca nesse sentido, nunca me preocupei, mas é importante. Então, em vez de eu, tipo, não, deixa a vida me levar, não, vou levar a vida junto comigo e vou desenvolver essa habilidade. Isso também na clínica, na escola. A criança tem aquela habilidade e tem aquela dificuldade. Como que eu posso, talvez, unir as duas em alguma atividade ali? Vai pensando aí. Unir o que ela tem de muito bom com o que ela tem de déficit, né, de dificuldade. Como é que eu vou juntar os dois em uma atividade para que ela consiga, né, fundir os dois, juntar ali as sinapses dessas habilidades para conseguir lidar melhor. Faz sentido para vocês? A inteligência seguinte, a inteligência linguística. A inteligência linguística refere-se à capacidade de se expressar, seja por meio da linguagem, deixa eu puxar só um pouquinho para cá, ou de gestos. Assim como a forma de analisar e interpretar ideias e informações, produzir trabalhos envolvendo linguagem oral e escrita. Pessoas com esse tipo de inteligência mais desenvolvida costumam ser ótimos comunicadores e oradores e aprendem idiomas com certa facilidade. O estilo de aprendizagem está relacionado à linguagem e às palavras. E aí as profissões que mais se encaixam com esse tipo de inteligência: escritor, advogado, poeta, jornalista, redator, relações públicas, professor de idiomas, né? Essa inteligência eu também tenho, aprendi inglês muito cedo, aí depois eu aprendi espanhol, dei aula dos dois, tenho certificado de proficiência dos dois e adoro estudar. Eu estudo italiano, francês e alemão no meu tempo livre. Não sei para que eu vou usar, né? Não tenho tantos planos de viagem tão cedo, mas eu pretendo um dia, né? A gente sempre tem que pensar positivo, pensar lá na frente. Quero saber de vocês, da inteligência matemática, da visual espacial e da inteligência linguística. Qual que vocês já se identificaram? Manda aí. A inteligência seguinte é a interpessoal. Então, a gente tem a interpessoal e a intrapessoal. A inter tem a ver com a empatia. A inteligência interpessoal reflete a capacidade de reconhecer e entender os sentimentos e motivações e intenções de outras pessoas. Então, tem a ver com interação. Diz respeito à capacidade de se relacionar com o outro, e o estilo de aprendizagem ligado a esse tipo de inteligência envolve o contato humano, o trabalho em equipe e comunicação. Então, essa daí é muito importante a gente trabalhar durante a infância, porque
Visual, a mãe terapia falou, visual, espacial e linguística. Ótimo, vai anotando aí que tá vindo mais. A gente precisa trabalhar esse tipo de inteligência, ela deve ser desenvolvida, apesar de existirem pessoas naturalmente mais introvertidas, mais tímidas, mas é muito importante porque mesmo que a pessoa, quando crescer, né, ela não necessariamente precisa trabalhar numa equipe, né, no meio de um monte de gente, mas é importante ela conseguir ter o mínimo de empatia para ter um casamento, para ter uma amizade, né? A gente precisa desenvolver essa habilidade porque o ser humano sozinho, ele não sobrevive. Isso, inclusive, eu falei na última live sobre o sentido da vida, né? A gente precisa do outro para conseguir se desenvolver e sobreviver. O ser humano, ele tem essa qualidade e precisa desenvolver a empatia para que os relacionamentos sejam saudáveis, estáveis e a gente consiga viver em paz, viver bem. E as profissões como terapeutas, né? Professor, psicólogo, médico e político são os mais relacionados com esse tipo de inteligência. Político depende de qual, né? Mas não vamos entrar aqui em discussão. Alguém aí se identificou com a questão do interpessoal, com a empatia, a interação? Alguém aí sente que tem isso daí já natural? Que desde pequeno já entra e faz parte do grupo? Agora, a inteligência intrapessoal tem a ver com a metacognição. Eu adoro essa palavra, né? Parece uma coisa, inteligência, uma experimentação alienígena, né? Metacognição. A metacognição é a capacidade que a gente tem, a nossa habilidade de observar os nossos próprios pensamentos e capacidade de aprender, estou me observando, né? Então, estou vendo agora que eu aprendo com mais facilidade enquanto eu leio, porque eu estou conseguindo me focar, estou conseguindo me concentrar nisso. Interpessoal também, legal, uma terapia. Estou observando que diante do público, né, na hora que eu vou falar em público, eu me sinto nervosa. Então, isso é a metacognição, a capacidade de observar os seus próprios pensamentos. E ela é fundamental para que a gente possa se desenvolver habilidades emocionais e cognitivas, né? É aquela, tipo, um Big Brother interno que fica observando você, não necessariamente julgando, né, como seria o papel do superego freudiano, né, que fica ali olhando, falando, você está fazendo errado, olha lá você de novo, não faça isso, não faça aquilo. Não é só isso, a metacognição também está ali te observando, mas tem também a função de aprendizagem, não apenas de limitação e julgamento. Agora, sobre a inteligência intrapessoal, que tem muito a ver com isso. Ela refere à capacidade das pessoas de conhecerem a si mesmas, percebendo seus sentimentos, motivações e desejos. Está ligada à capacidade de identificar os seus hábitos inconscientes e transformar suas atitudes, controlar vícios e emoções e também compreenderem sua forma de aprender. Então, tudo aquilo que eu falei, da gente se observar, identificar e conseguir controlar. Se a gente observa, nossa, toda vez que eu vou falar em público, eu fico nervosa e começo a gaguejar e falo merda. Tipo, se eu consigo observar isso, eu consigo pensar antes de fazer. Se eu não observo e deixo apenas as coisas acontecerem, a chance de eu continuar repetindo sempre os mesmos erros é muito maior. Quero saber aí, quem tem a inteligência intrapessoal bem desenvolvida? A principal forma de aprendizagem está ligada à autorreflexão. Então, geralmente terapeutas têm isso, né? A gente vai lendo lá Complexo de Cinderela, tipo, sou eu, né? Aí vai ler
sobre as neuroses. Nossa, sou eu, né? Tudo que a gente lê sou eu. Dislexia, nossa, eu tenho isso um pouco também, né? TDAH, caraca, sou eu. Mas, no fundo, é uma excessiva identificação, né? A gente nem é tudo isso. Vamos abaixar a bola aí. Essa inteligência pode ser aplicada a qualquer profissão, pois diz respeito a conhecer a si mesma, né? Então, ela é mais natural de acontecer em pessoas que têm já uma tendência para terapia. As pessoas que, assim, massa de grande maioria de terapeutas que eu conheço, que conversam comigo, foram para a terapia por alguma questão emocional, mas sempre, tipo, eu fui me conhecer, eu fui trabalhar internamente as minhas questões, e aí gostei muito e resolvi ajudar o outro. Então, ela já tinha essa inteligência intrapessoal aí mais afiadinha. Vocês se identificam também? Intrapessoal, beleza? Estou melhorando muito minha inteligência intrapessoal. Maravilha, maravilha. Tem que desenvolver mesmo, só assim a gente consegue evoluir, crescer aí emocionalmente e em todos os sentidos. Agora sobre a inteligência naturalista. A inteligência naturalista refere-se à capacidade de compreender o mundo natural, identificando e distinguindo entre os diferentes tipos de plantas, animais e formações climáticas. Eu sigo, né? Inclusive eu fiz uma live com a Amanda do Tempero de Bruxa e ela tem essa inteligência naturalista. Ela é bióloga e ela é bruxa natural e ela ama plantas e ela tá sempre trazendo plantas, né? As propriedades de cada plantinha e quando que é bom cultivar e tal, né? Quais são as propriedades medicinais e vibracionais e energéticas e mágicas. Então, galera da bruxaria natural tem um pouquinho dessa inteligência naturalista e também, né, dos herbalismos todos e fitoterapia, aromaterapia. Muitas vezes a pessoa já tem uma tendência a olhar e conseguir classificar. E um grande gênio da inteligência naturalista é o Darwin, que ele conseguiu, através da observação, classificar, distinguir e ver a evolução das espécies, né, de várias espécies, vendo aí diferenças sutis entre os animais. Então, aromaterapeuta também, que legal. Diferenças sutis, às vezes a pessoa, tipo, tem lá, né, qual que é o jacaré, o alligatore, o crocodilo. Tipo, a maioria das pessoas não sabem. Para uma pessoa que tem a inteligência naturalista, as diferenças são óbvias, né? Mas na dúvida, corra. Então, o contato com a natureza está muito associado à inteligência naturalista, né? Esse prazer de estar com a natureza. Os biólogos, geólogos, engenheiros climáticos, jardineiros, meteorologistas têm essa inteligência já naturalmente desenvolvida. Agora, a inteligência corporal sinestésica, né? Essa daí quebra qualquer dúvida com relação a, tipo, sou inteligente, sou burro. Essa inteligência corporal sinestésica implica o uso do próprio corpo para resolver problemas. Diz respeito à capacidade de controlar movimentos corporais, ao equilíbrio, a coordenação e a expressão por meio do próprio corpo. Então, ginastas, todos os tipos de esporte, né? As pessoas que se destacam facilmente desde pequeno, já é um gênio no esporte, com certeza tem essa inteligência aí. O tipo de aprendizagem é geralmente relacionado com a experiência física, movimentos, sensações e toque. Pessoas hipersensíveis, né? O chamado PAS, né? Pessoa com altamente sensíveis, como eles chamam. Geralmente tem a questão da sensibilidade muito
aflorada, né? Então esfria um pouquinho, fica um pouquinho quente, a pessoa já percebe. E o cheiro de qualquer coisa é muito forte, percebe assim muito, tipo, nossa, tem um pouco mais de alho nesse arroz do que tinha no de ontem, né? Eu não suporto alho, então essa minha habilidade aí, ela é altamente chata, né? Porque você acaba se incomodando demais com algumas coisas que poderiam passar batido, né? Ficar mais simples a vida. Quero saber aí quem se identifica, eu falei da corporal sinestésica e da naturalista. Alguma de vocês aí se identificou, se, né, esse cara sou eu. Já falei do tipo de aprendizado, né, do corporal sinestésico, é físico, movimento, sensações e toque, e as profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência são dançarinos, atores, esportistas, mergulhadores, bombeiros e motoristas, né, tem que ser rápido, tem que ser ágil no negócio. E o Neymar é um grande exemplar da inteligência corporal sinestésica. Então, as dificuldades que ele tem com relação a outras habilidades são totalmente superadas aí. Eu sou muito sinestésica, Marta. Então, eu também. E é chato, né? Às vezes eu queria ser um pouquinho mais anestesiada com relação a tudo, né? Sonzinho, eu lembro antigamente que tinha aquela TV tubo, e aí quando desligava o receptor lá da TVA, sei lá o que era na época, acho que era TVA, quando eu desligava aquilo e a TV ficava ligada, que tipo a tela da TV ficava preta, mas ela ainda estava ligada, fazia um infrassom, né? Um pi. E eu entrava na casa dos meus pais, a TV do quarto deles ficava ligada, porque eles não têm essa sensibilidade aí. E eu entrava na casa, mas eu ia, tipo, direto, né? Passando pelo corredor, cruzando, cozinha, não sei o que, até chegar no quarto, virando. E a hora que ia chegando perto, aquilo lá ia aumentando. Parecia um tormento de filme de terror. E paf, desligava, então dava um alívio. Então eu conseguia ouvir um som, tipo, deve ser meio bicho, né? Que tem uns ouvidos diferentes. Eu conseguia ouvir o som que ninguém mais ouvia. Então era uma coisa que poderia passar batido, poderia ser burra nesse aspecto aí, que tava beleza, né? Minha vida ia ser mais fácil, menos dramática. Agora, inteligência musical, maravilhosa essa inteligência, eu gostaria de ter, eu não tenho. A inteligência musical, quem mais é sinestésica? Manda aí. A inteligência musical, ela permite aos indivíduos produzir, compreender e identificar os diferentes tipos de som, reconhecendo padrões tonais e rítmicos. Então, quando a música tá tum, 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 pac, 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 tem gente que não percebe e continua dançando. Tem as pessoas que, nossa, mudou aí, foi para si bemol, né? Não tá mais em ré maior. Então, essas pessoas têm inteligência musical. O tipo de aprendizado é relacionado com músicas, ritmos, sons e profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência são, obviamente, músico, compositor, DJ, cantor, produtor musical e engenheiro acústico, né? Tem algumas outras que eu não estou citando aqui, mas só para dar alguns exemplos. A Thaís, sou totalmente sinestésica, muito sensível a barulhos e cheiros. É difícil a vida, né, do sensível. É complicado isso. Se eu fosse, sei lá, trabalhasse com degustação de vinho, ia ser maravilhoso, mas não. Eu trabalho com terapia e me incomodo quando o vizinho tá fazendo churrasco, alho, né, que não me passa. Marta, tenho muita agonia a sons de pingos e grilinhos escondidos. Fico cantando, fico catando em todo canto até achar e levá-lo para cantar bem longe do meu ouvido. Sabe que grilo, por eu gostar dos animais, não me incomoda, né? Passarinho e tal, até porque eu moro na cidade, então é super raro. Mas gota pingando, ou tipo, pessoa, né? Já mandei, pessoa fica quieta. Tipo, tava naquela palestra lá, um monte de gente, e a pessoa atrás batendo o pé, tipo, você pode parar, por favor? Ou então a menininha assim, mexendo na caneta, tipo, moça, você pode parar, por favor, né? A louca.
E porque, né, vai... Inteligência musical, quero saber aí se tem alguém inteligente musical, que eu acho uma inteligência muito linda. Marta, tenho muita agonia de... já falei isso aí. Bem longe, maravilha. E agora sobre as inteligências múltiplas. Todos possuímos todos os tipos de inteligências, algumas estão mais na superfície e outras precisam ser estimuladas e trabalhadas para que possam se desenvolver. E a neuroplasticidade é o que nos permite aprender qualquer habilidade, mesmo em idade avançada. Então eu falei aí da inteligência musical, corporal sinestésica, naturalista, intrapessoal, né, que tem a ver com a capacidade de se observar, a interpessoal, né, da relação com o outro, a linguística, né, de falar a língua, idiomas, escrever, visual, espacial, o que eu estou vendo, e a lógico-matemática. E todas elas devem ser trabalhadas simultaneamente, tanto na sala de aula quanto na clínica. E aí aparece uma criança que tem uma habilidade musical muito boa, mas ela está com déficit em matemática, por exemplo. Você pode, como terapeuta, psicopedagoga, aí, a área do desenvolvimento, ou terapeuta, psicólogo mesmo, trabalhar uma questão de música, usar musicalidade para ela aprender matemática. Usar musicalidade para ela fazer somas, para decorar a tabuada, para entender algum ritmo matemático, né? Aí a gente tem que ser um pouquinho mais criativo para conseguir criar atividades que unam essas habilidades. Uma criança que é altamente sinestésica e está com dificuldade na questão linguística, por exemplo, a questão do sentir, do perceber. Então, você pode usar poemas, pode usar rimas para ela ir percebendo e usar a questão do corpo, né? Botar ela para se movimentar. Então, a gente deve pensar quais são as habilidades que a criança já tem e o que ela precisa desenvolver e de que forma a gente pode unir. Inclusive, a gente pode consultar a própria criança para ver quais ideias, o que ela propõe de atividades para a gente trabalhar essas duas habilidades. E hoje é isso. Quero convidar vocês, então, para virem para o Terapeuta Pro Kids. No Terapeuta Pro Kids, eu ensino tudo o que uma terapeuta precisa para fazer avaliações, mas sem ser aquelas avaliações padronizadas. Eu não uso protocolo nenhum no Terapeuta Pro Kids. Eu uso a nossa capacidade de observar a criança de uma forma mais humana. Então, o que ela tem de habilidade, o que ela tem de dificuldade. Eu falo de funções executivas no Terapeuta Pro Kids, eu falo quais são, como desenvolver, quais são os jogos e brincadeiras que a gente deve usar para estimular cada uma dessas funções e para as diferentes habilidades também, faixas etárias, quais são os jogos, brincadeiras e atividades que a gente deve usar para estimular da melhor forma. Interpretação de desenho, fundamental para quem trabalha com criança, né? Às vezes até adulto e idoso, interpretar desenhos, o que a criança quer dizer ali. Às vezes a criança ela não fala a dificuldade, o problema, a dor que ela tem com palavras, porque ela não consegue, porque ela tem medo, porque ela não consegue traduzir aquilo em palavras. Mas no desenho aquilo vai estar registrado e você sabendo fazer uma interpretação de desenho junto com o que mais ela trouxe nas brincadeiras, nos outros trabalhos, você vai conseguir interpretar e ajudar essa criança de uma forma muito mais eficaz. Tem também contos de fada, como usar os contos de fada para ajudar
a criança nas suas dores, nos seus desenvolvimentos. Então você vai juntando e usando em cada consulta, em cada atendimento, diferentes, né? A gente tem que ter a carta na manga, porque a criança ela fica entediada muito rápido. Então, ter aí os contos de fada também e orientação de pais, porque sozinho a gente não faz milagre, precisa dos pais cooperando ali os outros 6 dias na semana, 24 horas por dia. A gente fica 50 minutos com a criança no consultório. Se os pais não estiverem bem instruídos, não souberem a função deles, né, a participação deles para poder ajudar a criança, a gente não vai fazer milagre. E tem a parte de orientação de pais também. São 40 aulas de 5 a 10 minutos. E hoje, você entrando hoje no Terapeuta Pro Kids, ele está apenas 12 vezes de R$ 49,80. Então, me manda um direct que eu te mando o link. E a gente tem também o grupo de WhatsApp para dúvidas e interação entre todas as alunas e um encontro ao vivo todos os meses. Todo mês tem um encontro ao vivo para a gente elaborar plano de atendimento, para tirar dúvidas, para discutir o que foi estudado, o que foi feito, o que foi aplicado, o que deu certo, o que deu errado. Então a gente faz isso tanto no grupo quanto nos encontros mensais ao vivo. Então pode me mandar um direct que eu te mando o link e aí você vai ter acesso imediato ao Terapeuta Pro Kids por apenas 12 de R$ 49,80 e a gente vai poder ajudar um mundo melhor, ajudando as crianças. Muito obrigada, a terapeuta que habita em mim, saúda a terapeuta que habita em você. Quero vocês aí participando também dos posts. Quem é aqui do YouTube, se inscreva no canal. Quem tá aqui no Instagram, vai lá no YouTube se inscrever também. E quarta-feira a gente tem mais live. Quem quiser ir para formação Terapeuta Pro, aí já é um papo mais adulto. Pode me mandar direct também que eu passo mais informações, tá bom? Beijos e até a semana que vem.